Salve, Irmandade! Hoje nós mergulharemos na energia do inverno, a estação da renovação, a estação da sabedoria, do conhecimento, da sabedoria intuitiva que emana das estrelas e nos oportuniza a conexão com uma parte mais elevada de nós mesmos. Depois do trabalho feito no outono, a estação da purificação, da transformação e do desapego, o girar da roda das estações nos conduz aos ventos frios do inverno, a estação do grande búfalo branco na tradição nativa norte-americana, a estação que prepara as sementes para a chegada da primavera. O momento em que nós voltamos a nossa atenção, a nossa energia para dentro, da mesma maneira que a terra volta as suas energias para o útero, para o ventre, no movimento de preparação das sementes que florescerão mais à frente sob os ventos cálidos da primavera. O inverno é a estação da renovação. No inverno, a gente se depara com um movimento, de certa forma, paradoxal na natureza. Quando a gente olha para as superfícies, parece que a natureza adormece, que a atividade está pausada, quando na verdade o movimento da Terra está voltado para o centro, para a interioridade, para o útero, para o ventre da Terra, no lugar onde as sementes estão sendo preparadas para um novo ciclo de florescimento. Por isso que o inverno é a estação mais oportuna para a gente praticar o silêncio contemplativo. No outono, a gente mergulha dentro da nossa caverna, identifica quais são os pesos, os fardos que já não servem à nossa caminhada evolutiva e que precisam, portanto, serem transmutados para que nós possamos abrir espaço para o preenchimento do inverno. É a distinção entre o conhecimento e a sabedoria. O inverno nos fala sobre a importância de nós buscarmos o conhecimento, mas ao mesmo tempo, como pressuposto para a integração desse conhecimento, nós precisamos cultivar o espaço vazio. Vazio esse que já começou a ser cultivado nos ventos do outono, que são os ventos que levam as folhas secas, que levam aquilo que não mais nos serve, para que a gente possa então se preencher com novas informações, com novos presentes. O inverno nos presenteia com infinitas dádivas, dádivas essas que serão aproveitadas para que nós possamos seguir a nossa jornada de autoaprimoramento e da mesma maneira oferecer às pessoas que cruzam o nosso caminho inspiração, força, através de um movimento altruísta. Aquele que se permitiu mergulhar profundamente dentro de si, nos ventos purificadores do outono, e a partir de tudo aquilo que ele deixou para trás, a partir de toda a transformação que ele se permitiu concretizar, agora ele se torna apto a auxiliar, a esclarecer aqueles que caminham ao seu lado, aqueles que caminham atrás dele próprio. Não no sentido de que ele está à frente ou numa posição hierarquicamente superior a quem quer que seja, apenas como o sentido de alguém que já passou por aquela situação e dessa maneira se torna apto a compartilhar, instruir aqueles que enfrentam os mesmos desafios e que mais à frente vão também nos fornecer auxílio em relação aos desafios que nós vamos atravessar em determinado ponto da nossa jornada. Então o arquétipo do mestre que habita o inverno nos ensina ao final do dia que todos somos mestres uns dos outros. Todos temos muito a compartilhar, a ensinar, por que não? E da mesma maneira devemos estar sempre abertos a escutar, a receber os ensinamentos que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho têm a nos oferecer. Não só pessoas, todos os reinos da criação. Reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, o reino espiritual. É disso que se trata o xamanismo. Já falamos bastante sobre isso em outros vídeos. O xamanismo é a gente estar sempre receptivo, aberto, acolhedor a tudo que a terra, a natureza, o mundo espiritual tem a nos oferecer. O inverno nos fala muito sobre isso, sobre estar sempre abertos, acolhedores, receptivos ao que o outro tem a nos oferecer e da mesma maneira a gente ofertar os nossos aprendizados àqueles que estão abertos para aprender. Lembremos que na concepção xamânica, na visão ancestral, nós somos feitos dos 4 elementos básicos que compõem a natureza, terra, água, fogo e ar. Quando nós giramos a roda e chegamos à estação do inverno, a gente se depara com a sabedoria do elemento ar,
que a gente pode também enxergar como vento, ar em movimento, porque o inverno fala sobre esse movimento que já prepara um novo ciclo quando a primavera se apresenta mais à frente. Então, o elemento ar, ou vento, como você preferir, está diretamente associado ao nosso corpo mental. Mas aqui eu não me refiro à mente inferior, à mente que delimita, à mente que explica, que racionaliza. Aqui nós estamos falando da mente intuitiva, da mente superior. A mente possui esse aspecto dual, a mente que é responsável por organizar os fatos básicos da vida cotidiana, a mente que explica, que racionaliza, que calcula, e a mente superior, que é aquela mente inspirada pelos sopros etéreos, silenciosos do grande espírito. Essa é a mente criativa que nós precisamos exercitar. O inverno, portanto, e essa é uma diferença sensível em relação ao outono, ele nos fala sobre esse silêncio mais transcendental. É um silêncio voltado, entre aspas, para fora, para a grandiloquência das estrelas e do grande mistério. Enquanto o outono nos fala sobre esse silêncio introspectivo. Eu silencio as minhas palavras e os meus movimentos porque eu estou dedicado a identificar as minhas sombras, os meus apegos, as minhas pequenezas, quais os pesos que eu ainda carrego na minha vida e dos quais eu preciso me libertar para então me preencher com as informações, a sabedoria que o inverno me traz, com esses ventos frios, com esses ventos silenciosos que emanam das estrelas. Oportuno dizer, nesse momento, que o inverno está associado às estrelas. O corpo celeste, vamos dizer assim, os corpos celestes que regem a estação do inverno são justamente as estrelas. No outono a gente tem a Terra, a regência da Terra, no verão a gente tem a regência da Lua, a primavera a gente tem a regência do Sol e o inverno está associado às estrelas. É o momento em que os povos antigos olhavam para o céu e pediam inspiração para esses pontos luminosos que clareiam os nossos passos e nos direcionam para o cumprimento do nosso propósito maior. Então o inverno ele tem relação com esse silêncio intuitivo, esse silêncio grandiloquente de buscar, de discutir, divagar metafisicamente a respeito do nosso caminho, de onde viemos, o que somos, para onde caminhamos. E aí você começa a entender a relação que existe no inverno entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, de uma maneira muito resumida, ele está associado ao preenchimento. O conhecimento se trata de adicionar coisas novas todos os dias, através de livros, de ensinamentos, de cursos, de escritos de mestres, enquanto o inverno está associado à sabedoria, que é a integração do conhecimento numa dimensão, numa esfera prática. Afinal de contas, a suprema desventura do conhecimento é não ser colocada em prática, não ser colocado em execução. Então o inverno nos traz essa relação muito harmoniosa entre o conhecer e o saber. Para que eu possa encontrar essa integração, eu preciso me dedicar com o mesmo esforço e não esforço ao preenchimento e ao esvaziamento. Então, busco o conhecimento, eu estimulo a minha mente inferior, aquela mente que gosta de conhecer, que precisa racionalizar, que precisa compreender, que precisa delimitar as coisas, e a mente superior, que é aquela mente que almeja, que se lança em direção ao infinito. Então aqui a gente fala de um paradoxo, mas de elementos que não são conflitantes, não são excludentes entre si. Conhecimento pressupõe a sabedoria e vice-versa. É através do conhecimento que a gente consegue se lançar em direção à sabedoria, e quanto mais nós os preenchemos com a sabedoria do grande mistério, a gente também se torna mais apto a conhecer melhor as coisas da vida terrena. Então o inverno nos fala sobre essa integração entre o conhecimento e a sabedoria. O inverno traz como animal guardião o grande búfalo branco. O búfalo branco que está diretamente associado àquilo que eu já mencionei, que é a sabedoria do mestre, que integrou os seus aprendizados, que integrou as suas mortes, as suas perdas, todas as transformações vivenciadas nas estações anteriores, e agora ele se torna apto a compartilhar, a oferecer o fruto dos seus esforços e o fruto dos seus não esforços, da sua confiança, do seu silenciamento, da sua introspecção. O inverno é o momento em que nós colocamos em prática o sagrado exercício da escuta, escutar, receber e transmitir, passar adiante. Assim nos tornamos mestres uns dos outros. Por isso que o inverno representa o arquétipo do mestre. Aquele que se dispôs
genuinamente a aprender com suas mortes, com suas transformações, com tudo aquilo que ele deixou para trás. E justamente porque ele se permitiu todo esse aprendizado, agora ele se torna apto a compartilhar com os seus aquilo que ele aprendeu em outros momentos da sua trajetória. E da mesma maneira, esse mestre só se coloca dessa forma porque ele não traz para si, não conclama para si nenhuma superioridade em relação a quem quer que seja. Afinal de contas, a humildade é a verdadeira grandeza que inspira o caminho dos sábios. O mestre, ele só se torna mestre porque ele nunca se colocou dessa maneira, diante da vida, diante do mundo. Então o inverno está associado a essa sabedoria de nós compartilharmos conhecimento, recebermos conhecimento, e quanto mais nós nos colocamos à disposição dos outros e quanto mais nós nos colocamos dispostos a oferecer para os outros ensinamentos que são importantes para a caminhada de cada um, a gente vai se tornando mais merecedores, vamos dizer assim, de receber as emanações, as influências que sopram do Grande Espírito, trazendo para nós sabedoria para a gente seguir na nossa jornada. No outono, o arquétipo do guerreiro nos fala sobre triunfar sobre as nossas limitações, sobre os nossos apegos. O inverno, ele nos traz os efeitos dessa vitória. É o momento em que nós já removemos todas as ervas daninhas, tudo aquilo que contaminava o solo do nosso crescimento, e agora a gente pode semear novas sementes que vão florescer mais à frente sob a influência da primavera. Esse é um ponto importante da gente trazer no inverno. O inverno é o momento da semeadura. Se no outono a gente abriu espaço, no inverno a gente recebe esses presentes do Grande Espírito, e da mesma maneira que nós recebemos, nós compartilhamos, porque esse é o arquétipo do mestre, receber e da mesma forma oferecer. Afinal de contas, dar e receber são a mesma coisa. A primavera nos fala sobre o florescimento, a gente colher os frutos daquilo que foi semeado. Então o inverno é um momento oportuno para a gente intencionar, mas intencionar não através dessa mente ansiosa, turbulenta, agitada, intencionar de uma maneira silenciosa, que o taoísmo vai dizer que seria a ação não intencionada, aquela ação que é movida pelo não agir, não é movida por um desejo, por uma busca, por um querer. É uma intenção que a gente consegue acessar a partir de um silêncio profundo que existe no fundo da nossa alma. É o lugar onde a gente consegue acessar os sopros da nossa intuição, o lugar onde a gente consegue receber as informações das estrelas, que, como eu falei, são os corpos celestes que influenciam essa estação. Então o inverno é o momento da gente se recolher, meditar nesse silêncio, e a partir do encontro desse silêncio profundo a gente consegue colocar, ofertar as nossas melhores sementes para a terra. E como eu falei, a gente olha para a natureza, parece que a natureza está adormecida, na verdade ela está concentrada do lado de dentro, aquecendo, preparando pacientemente essas sementes que lá no meio do inverno vão começar a se movimentar de uma maneira mais vigorosa para finalmente, quando chegarem os ventos quentes da primavera, a flor que já existe inteira dentro da semente, ela consegue se manifestar para um novo ciclo, inspirada pelo grande sol da consciência, pela grande águia dourada, por esse arquétipo que traz uma energia de construção, uma energia masculina, de realização. Então a gente está, vamos dizer assim, num ponto intermediário entre a abertura de espaço, a transformação e o desapego do outono e a manifestação, a concretização, a realização da primavera. Agora é o momento de silenciar, por isso que é a estação da renovação. Agora a gente medita, reflete sobre tudo aquilo que nós deixamos para trás no outono e nos preparamos calmamente, pacientemente, para a chegada de um novo ciclo de manifestação na primavera. Então o inverno é o momento da gente fazer um balanço. A gente silencia, a gente respira, fecha os nossos olhos, se conecta com o arquétipo do grande búfalo branco, se conecta com os ensinamentos do grande mestre, que é o nosso próprio eu superior. A gente recebe as influências, as orientações dos seres das estrelas. A gente exercita a mente superior através do elemento ar, que representa o nosso corpo mental, e bem por isso nós preparamos todo esse terreno, esse contexto, para que as nossas melhores sementes possam florescer radiantes, vigorosas, para um novo ciclo na primavera.
O inverno é, portanto, uma fase de equilíbrio, uma fase de silêncio, de renovação, de intencionamento, esse intencionamento silencioso. Perceba como no inverno você sente a necessidade de se ofertar mais repouso, mais tranquilidade, mais serenidade. Não necessariamente porque o inverno é uma estação mais fria. Pode ser que na sua cidade você nem esteja passando por um frio tão mais significativo do que você estava passando no outono, vamos dizer assim. Mas a energia que vibra na natureza é uma energia mais introspectiva, perceba. É uma energia de renovação, de preparação para um novo ciclo. Então, se permita esse silêncio interno, se permita observar mais as coisas à sua volta, se dedique à contemplação ativa das coisas que estão ao seu redor. Olhe para as estrelas, olhe para o céu, reflita sobre o seu silêncio, perceba quais foram as situações do passado que você deixou para trás no outono e que agora você tem um espaço vazio que não representa a ausência. Muito pelo contrário, representa um campo de infinitas oportunidades para você iniciar uma nova semeadura. Você tem agora a terra fértil, preparada para você entregar suas melhores intenções e se preparar para um novo ciclo que vai se aproximar mais à frente na primavera. E é importante sempre, eu repito, equilibrar nesse momento o conhecimento com a sabedoria, que no aspecto da semeadura se reflete na confiança e no cultivo. O que é a confiança e o cultivo? Você oferta suas sementes no inverno. Então você faz esse movimento ativo, positivo, de intencionar aquilo que você quer que se manifeste na primavera. Mas a partir do momento em que você oferece as suas melhores sementes para a terra, é preciso que você confie que a natureza haverá de complementar os seus movimentos da melhor maneira possível. É mais uma vez o equilíbrio entre fazer, buscar, querer e agir e confiar que existe um movimento silencioso, invisível, que complementa as nossas ações. Muitas pessoas se perdem nesse ponto, porque querem dar o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os passos. E aí você não deixa espaço para que as coisas aconteçam sob os desígnios perfeitos do grande mistério. É aquela velha história, a gente não tem controle sobre absolutamente nada. Quando a gente observa a natureza, a gente percebe que existe um tempo da morte, existe um tempo da semeadura, e existe um tempo perfeito que rege o crescimento das flores que já existem dentro das sementes. Então o inverno fala sobre essa confiança, que é mais uma vez o arquétipo do mestre, de fazer, buscar, intencionar e deixar que as coisas aconteçam por elas próprias. É o perfeito equilíbrio entre o agir e o não agir, entre o buscar e o permitir que o encontro se consuma no seu próprio tempo. Por fim, e não menos importante, o inverno nos fala sobre a doação pura, desinteressada. Porque o búfalo branco, que representa o grande mestre, representa também a doação, o altruísmo, o serviço. O grande búfalo branco, na tradição nativa norte-americana, é aquele animal que se doou por inteiro. Ele doou sua carne para alimentar a comunidade, doou sua pele para aquecer as pessoas do frio, doou seus ossos, que são utilizados dentro dos ritos cerimoniais, e doa o seu próprio espírito para inspirar as pessoas a cumprirem o seu propósito e alcançar as esferas mais elevadas da consciência. E da mesma maneira, o inverno nos convida ao exercício da doação pura e desinteressada. No mesmo momento em que nós estamos abertos a receber todos os presentes que emanam do Grande Espírito, nós devemos também refletir sobre a importância de retribuir esses presentes para tudo que está à nossa volta. Uma palavra generosa, uma atitude lisonjeira, um movimento de compreensão em relação a uma agressão que muitas vezes nos é oferecido. Tudo isso é doação. Tudo isso é um movimento de oferecer o que há de melhor dentro de nós mesmos. Então o inverno tem como palavra-chave a dádiva, a doação, o serviço, o altruísmo, porque é isso que o silêncio invernal nos traz. Quando nós silenciamos e nos conectamos com esse grande vazio que vem das estrelas, nós percebemos, afinal de contas, que tudo aquilo que nós oferecemos para o outro é o que nós estamos oferecendo a nós mesmos. Então a gente reconcilia o movimento do autoconhecimento e o autoesquecimento. Eu me dedico a me conhecer num nível muito profundo, silenciando, meditando nas minhas sementes, nas minhas melhores intenções e, ao mesmo tempo,
em que eu me dedico a esse autoconhecimento, eu gradativamente cumpro o meu objetivo final, que é o autoesquecimento, que é triunfar sobre essa falsa ideia de que eu existo separado do que quer que seja e me reconciliar finalmente com a ideia da unidade, da unicidade, do todo que nós somos. Então o inverno nos convida a essa doação pura, genuína, desinteressada. A estação da renovação, a estação da mente superior, a estação do mestre, que triunfou sobre os seus apegos, sobre as suas limitações e está apto a dar um passo a mais em direção ao cumprimento do seu propósito, em direção à manifestação do objetivo supremo de todas as coisas entre o céu e a terra, que é a transformação gradual da matéria em espírito, quando a parte se reconhece no todo, quando a gota d'água, enfim, se reconhece na imensidão do oceano. Então espero que as minhas palavras tenham feito algum sentido para você, porque o inverno nos fala sobre o partilhar o sagrado poder da palavra, transmitir o conhecimento que nós absorvemos ao longo da jornada. Então espero que tenha feito sentido para você. Então desfrute dos ventos frios do inverno para cultivar as suas melhores sementes e finalmente florescer para o seu máximo potencial quando a primavera se aproximar. A roda segue o seu curso, as estações continuam o seu movimento e da mesma maneira nós, todos os dias, passo a passo, nos comprometemos um pouquinho a mais com o cumprimento da nossa meta final, que é retornar à infinita essência do ser. Gratidão, Irmandade.